Conhecimento e sabedoria são duas coisas distintas, e nós precisamos fazer essa distinção. Conhecimento é algo mais técnico, que nós aprendemos, que nós podemos aprender na escola, que nós podemos aprender numa faculdade, que nós podemos aprender olhando alguém fazer alguma coisa. Quando a gente compra um produto, geralmente produtos eletrônicos, produtos elétricos, vem ali o manual de instrução, mas ninguém lê o manual de instrução, né? A gente começa a fazer. Mas hoje a gente tem um recurso que é muito utilizado, que são os tutoriais. A gente pode pegar o tutorial pela internet e aprender como se faz. Isso é conhecimento, né? A gente consegue até aprender a consertar ventilador na casa das freiras, viu? Depois vocês perguntem para elas por que eu estou falando isso. Mas a gente consegue até esse tipo de conhecimento. Sabedoria é algo diferente. Sabedoria é uma experiência mais aprofundada, mais do que conhecimento, porque nós precisamos passar por aquela experiência para ter um conteúdo que foi experimentado, que foi provado, que foi rezado, que foi não entendido, mas que ainda assim é uma sabedoria que vem com a vida. Para a gente fazer uma distinção muito clara sobre isso, podemos pegar o engenheiro e o pedreiro. O engenheiro é aquela pessoa que fez a faculdade e ele sabe a técnica de construir um prédio, uma casa, um edifício, mas ele precisa da sabedoria do pedreiro, que tem a experiência de como fazer as coisas, e às vezes o pedreiro vai dizer, isso funciona, isso não funciona, e ele sabe o que funciona ou não, por causa da experiência, por causa desta sabedoria que vem pela experiência. A primeira leitura, ela nos falava da sabedoria de Deus, a sabedoria divina. E a sabedoria divina não é alguma coisa que nós aprendemos num livro, que nós aprendemos lendo a Bíblia. Alguém pode pegar a Bíblia de ponta a ponta, do Gênesis ao Apocalipse, fazer uma leitura de todos os livros da Escritura e ainda assim não conhecer a sabedoria de Deus. Ele conhece os livros, conhece aquilo que está ali, porque que foi escrito, ele pode conhecer as minúcias históricas e até discutir historicamente a possibilidade, a existência ou a verdade daquilo que está escrito, mas a sabedoria não é isso, a sabedoria é muito mais do que isso. E a primeira leitura nos falava desta sabedoria, que é uma aprovação, é passar por uma experiência. Aquele que vai adquirindo a sabedoria de Deus, nem sempre compreende as razões, os motivos pelos quais os acontecimentos são como são. De fato, para fazer a experiência da sabedoria de Deus, é preciso de um ato de fé e de um ato de esperança. É preciso acreditar que Deus pode fazer, que pode realizar aquela promessa. Grande exemplo da fé para nós na Escritura é Abraão. Abraão recebe de Deus uma promessa, e a promessa de Deus é que Abraão seria o herdeiro de uma terra prometida, e que ele teria uma grande descendência. Abraão viu a terra prometida, mas Abraão não viu a sua descendência, ou o grande número da sua descendência, mas Abraão teve fé que Deus era capaz de cumprir, de realizar aquela promessa que havia feito. José do Egito é um exemplo para nós da esperança e também desta sabedoria. Por quê? Porque na sua vida ele vai provando e ele vai experimentando a providência de Deus. Quando José foi levado cativo para o Egito, quando José foi preso e levado cativo, José não tinha nenhum motivo para acreditar, para nenhuma garantia material, para dizer, Deus vai fazer justiça, Deus vai cumprir a sua aliança, aquela aliança que havia feito com Abraão. No entanto,
José se abre à providência de Deus. E depois, com a história, José é aquele que vai socorrer seus irmãos e seu pai no momento da angústia, da fome, da falta de coisas para manter a vida. José será então essa testemunha da providência de Deus. Um ato de fé e um ato de esperança. Isso faz parte da sabedoria. E isso exige tempo, exige aprovação, exige a rejeição, exige a incompreensão. Mas como nós vivemos num mundo que tem pressa das coisas, que tem pressa de falar, de fazer as coisas, para nós é muito difícil entender esta ação de Deus. É difícil para nós compreendermos a sabedoria de Deus. Então nós temos às vezes um vago conhecimento do que seja Deus, mas nos falta esta experiência profunda. E nós precisamos aprender a fazer esta experiência profunda para entender a sabedoria de Deus, como os acontecimentos concorrem para o bem, para a realização do projeto de Deus, da ação de Deus. Isto é sabedoria. E esta sabedoria se aprende com o tempo, se aprende nas provações, se aprende nas rejeições, se aprende nas recusas, até que nós vemos a ação de Deus que se cumpre. Esta é a experiência, ou esta é a sabedoria dos santos, dos homens e mulheres que antes de nós foram provados desta maneira e por isso fizeram a experiência de Deus, se trouxeram para nós esse testemunho da experiência de Deus. Maria, ela tem as duas coisas, ela tem o conhecimento de Deus e Maria tem a sabedoria, ela tem esta experiência da sabedoria de Deus. Por quê? Porque Maria, quando foi abordada pelo anjo, quando o anjo foi enviado a ela, a tradição nos conta que Maria estava com a escritura na mão, Maria estava lendo os textos sagrados, Maria estava recordando a história do seu povo. Não é um conhecimento vazio, a escritura não é um livro de história, mas é um livro que trata ou que reconta para nós a experiência de homens e mulheres que ao longo do tempo foram provados no amor de Deus e deram uma resposta de fé. É sabedoria de Deus. Toda a escritura é sabedoria de Deus. E Maria está com esta palavra na mão. Maria olha para esta palavra, Maria busca o conhecimento desta palavra. E Maria recorda toda a história do seu povo. A história de um povo a quem foi dada a terra prometida, a história de um povo que foi deportado da terra prometida, a história de um povo que foi escravizado, que sofreu com a escravidão, a história de um povo que muitas vezes foi alvo de guerras, de destruição, de devastação, e ainda assim, a história de um povo que aguardava a realização da promessa, que esperava a realização da promessa. E exatamente por isso, Maria tem o ato de fé e tem o ato de esperança. E ela olha esperando que Deus realize a sua promessa. E quando Deus chega por meio do anjo até Maria e faz a Maria este chamado, este convite, Maria olha para si mesma e ela vê a sua pequenez, a sua incapacidade de realizar aquilo. Mas ela também lembra que na história do seu povo, sempre foi um povo pequeno, perseguido, angustiado, um povo que não tinha mais como agir. E quando este povo confiou em Deus, Deus realizou a sua promessa. Deus foi fiel, Deus é fiel sempre na história, ou foi sempre fiel na história do seu povo. E diante disso, e da sua interrogação, que é um ato humano, e nós precisamos olhar para isso e falar da nossa incapacidade. Nós não merecemos a bondade, a misericórdia, o amor de Deus, e ainda assim Deus tem feito misericórdia na nossa vida.
Deus tem se mostrado como misericórdia na nossa história, na nossa existência. E Maria, olhando para este acontecimento, Maria se abre dizendo sim à palavra de Deus, sim à vontade de Deus. O que Maria responde é uma resposta que vem de toda a história do seu povo. E Maria proclama, anuncia essa resposta dizendo sim a Deus e ao seu projeto, mesmo que Maria não compreenda as coisas. Mais uma vez, no tempo presente, nós temos muita dificuldade com isso, porque nós queremos respostas, nós queremos garantias, nós queremos seguranças, nós queremos coisas que possam ser manipuladas, controladas, que nós possamos ter o jeito de prender, de manipular as coisas. E Deus não pode ser manipulado. Por isso a sabedoria de uma menina, herdeira da história do seu povo, que dá uma resposta como ato de esperança, ato de fé, mas também um ato de esperança. Deus será capaz de realizar todas estas coisas, Deus será capaz de realizar todos esses acontecimentos, porque Deus é fiel na história do meu povo, também será fiel na minha história, na história pessoal que quer fazer comigo. E então Maria se abre a esses acontecimentos, e ali o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E a segunda leitura nos lembrava que isso acontece na plenitude dos tempos, quando um povo provado, passando pelas inúmeras dificuldades, pelos tantos sofrimentos, esse povo vai vivenciando, vai tendo esta sabedoria, e não apenas um conhecimento de Deus. Não adianta falar que nós conhecemos a Deus, se nós não temos a experiência da sabedoria de Deus na nossa vida, se nós não sabemos esperar o tempo de Deus, se nós não sabemos esperar os acontecimentos de Deus. Não adianta falar que nós temos fé, se nós não temos esta paciência histórica para ver a ação de Deus. E Maria tem esta paciência histórica. E ainda assim, durante toda a sua vida, Maria vai ver a rejeição de Jesus, e ainda assim ela tem a experiência de fé, tem a experiência da esperança. Tudo sabedoria de Deus. E na plenitude dos tempos, Jesus assumiu a natureza humana. O que nós temos para oferecer? Nada. Mas Deus assume este nada da nossa natureza humana para mostrar, ou para dialogar conosco e nos levar à compreensão desta sabedoria que passa pelo mistério da cruz. Se não é pelo mistério da cruz, nós não podemos falar que conhecemos a Deus. Se não é pela vivência desse mistério na nossa existência, nós não podemos falar que conhecemos a Deus. Porque Deus será uma teoria muito bonita, uma teoria que a gente pode encontrar em qualquer livro de autoajuda. E a Bíblia não é um livro de autoajuda, ela é um livro de sabedoria que nos ensina, que nos ajuda a olhar para o passado e viver esta fé no presente, profundamente encarnada no presente, marcada pela presença de Cristo. Irmão Emanuel, ao assumir este ministério, você se associa a esse mistério da cruz, que é o mistério testemunhado pelo ministério. Nós não somos ministros do bem-estar, nós não somos ministros de coisas já resolvidas, nós somos ministros do Cristo, e nós precisamos ser no mundo como Cristo, um alter Cristo, um outro Cristo, testemunhando a beleza deste mistério, e como esse mistério toca a pessoa de cada ser humano, e como pelo amor na cruz, o amor testemunhado na cruz, na sabedoria de Deus na cruz, Deus nos deu a redenção em Cristo. E esse ministério, pelo serviço enquanto diácono, é o que você é chamado a testemunhar. Que Deus o ajude nesta caminhada, e que Maria Santíssima o cubra com o seu manto e o fortaleça em todo este tempo do seu ministério. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.